Bom, as queixas mais comuns na gestação são náuseas, vômitos, tonturas, pirose, que é aquela azia, cialorreia, né, salivação excessiva, fraquezas, desmaios, dor abdominal, cólicas, flatulência, presença de muito gases ou constipação intestinal, hemorroidas, corrimento vaginal, queixas urinárias, falta de ar, dificuldade para respirar, mastalgia, que é dor nas mamas, lombalgia, dor na região lombar, cefaleia, dor de cabeça, sangramento nas gengivas, varizes, câimbras, cloasma gravide, que são aquelas manchas escuras no rosto, aparecimento de estrias, né? Agora a gente entra para o cálculo da idade gestacional. Então, hoje nós vamos aprender como calcular, como fazer o cálculo da idade gestacional e da data provável do parto, tá? Então, cálculo. Ai, gente, data provável do parto, se eu não me engano, acho que é na próxima aula. Vamos ver. Então, para a gente fazer o cálculo da idade gestacional, a gente tem que saber a data da última menstruação. Então, quando a mulher tem a data da última menstruação, ela lembra, ela sabe. A gente vai fazer o uso do calendário. Então, a gente vai somar o número de dias do intervalo entre a data da última menstruação e a data da consulta. Depois que a gente somou tudo, a gente vai dividir o total por 7, que é a quantidade de dias na semana. Pode ser também utilizado o uso do disco, né, que é o gestograma. Então, a gente vai colocar a seta sobre o dia e o mês correspondente ao primeiro dia e mês do último ciclo menstrual e observar o número de semanas indicado. Então, vamos ver lá. Exemplo, ó. Se a mulher falar para vocês que a data da última menstruação dela foi dia 22 de dezembro, então imagine essa mulher aqui, a data da última menstruação dela foi dia 22 de dezembro de 2015. E a data atual fosse dia 19 de 4 de 2016, então olha lá, 22 do 12. Do dia 22 até fechar o mês de dezembro, faltam 9 dias. Então eu tenho em dezembro ainda 9 dias para concluir o mês, certo? Aí eu vou ver, janeiro tem 31 dias, fevereiro, aqui nesse caso, em 2016, teve 29 dias, março, 31 dias e abril a gente vai até o dia da consulta, então 19 dias, certo? Então a gente vai somar todos esses dias, vai dar um total de 119 dias que eu vou dividir por 7. Isso vai dar como resultado 17 semanas. Então naquele dia da consulta a gente diz que a idade gestacional daquela gestante é de 17 semanas. Então vamos lá, de novo, gente. A gente pega a data da última menstruação e a data que ela está na consulta. Então, se a mulher menstruou dia 22 de dezembro de 2015 e ela foi fazer a consulta no dia 19 de abril de 2016, a gente vê. Do dia 22 de dezembro até o dia 30 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até dia 31, me deu um branco, faltam 9 dias para completar o mês, certo? Janeiro, a gente vai somar todos os dias de janeiro, porque janeiro ela passou pelo mês de janeiro completo. Fevereiro também, ela passou por todos os dias de fevereiro completos. Março também. Abril é o dia que até o dia que ela chegou lá na sua consulta. Então, a gente soma todos esses dias, divide por 7, porque é o número de dias na semana, e eu acho o total de semanas. Quando a data da última menstruação é desconhecida, mas ela sabe o período do mês em que ela ocorreu, então, por exemplo, se o período foi no início, meio ou fim do mês, considere como data da última menstruação os dias. Se ela falar, olha, eu menstruei no começo do mês, então a gente vai considerar o dia 5. Ela, olha, eu não sei o dia certo, mas eu lembro que eu menstruei no meio do mês. Então, a gente considera o dia 15. E se ela falar, eu não lembro direitinho o dia, mas foi bem no finalzinho do mês, a gente considera o dia 30. E a gente vai proceder, então, da mesma forma em relação à soma dos dias, tá? Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, aí a idade gestacional e a data provável do parto serão inicialmente determinadas por aproximação. Basicamente pela medida da altura do fundo do útero, pelo toque vaginal, além da informação sobre a data de início dos movimentos fetais, que começam a aparecer entre 18 e 20 semanas. Então, quando a mulher não sabe, pessoal, o dia exato da última menstruação, nem o mês, ela não lembra, não tem como a gente calcular. Mas tem como a gente mensurar, ter uma estimativa através do exame físico, tá? Então, o enfermeiro só que realiza esse exame físico, então, portanto, só ele que pode dar essa estimativa, ele ou o médico. Ou se a mulher for encaminhada para um ultrassom transvaginal, um ultrassom obstétrico, tá? Então, pode-se utilizar a altura uterina e o toque vaginal
considerando-se os seguintes parâmetros. Então, até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho do útero. Se a gente não conseguir medir, achar o fundo do útero, significa que ela está até 6 semanas de gestação. Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do seu tamanho normal. Na 10ª semana, o útero corresponde a 3 vezes o tamanho habitual. Na 12ª, o útero ele enche a pelve, de modo que é palpável na sínfise púbica. Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical. E a partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, né, esse parâmetro torna-se menos fiel. Então, como que é essa relação direta? Então, se ela está com 22 semanas, a tendência é que ela tenha uma altura uterina de 22 centímetros, tá? Então, gente, isso daqui eu não vou entrar a fundo, porque eu ensinava na íntegra isso daqui na faculdade, porque os alunos da graduação em enfermagem, eles têm, né, que palpar a gestante e tentar mensurar através do que eles estão achando em relação à medida do fundo do útero, à estrutura uterina. Mas vocês podem fazer o cálculo, tá, da idade gestacional. E agora a gente entra aqui no cálculo da data provável do parto, levando-se em consideração a duração média da gestação normal, que é de 280 dias ou 40 semanas, a partir contados, né, a partir da data da última menstruação, tá? Então, a gente vai usar também um calendário. Então, e tem o disco também, o gestograma. Então, vamos lá. Outra forma de calcular, né, consiste em somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação, ou adicionar 9 meses se corresponder aos 9 meses de janeiro a março. Então, essa forma de cálculo é chamada de regra de Naegeli, tá? Então, por exemplo, vamos lá ver o exemplo. A data da última menstruação foi dia 22/12/2016, onde eu pego o número de dias e somo 7. Então, 22 mais 7 dá 29. E eu pego o número de meses e subtraio 3, que vai dar 9. Então, portanto, a data provável do parto será dia 29/9, aí eu viro o ano, né? Porque já virou para o 2017, certo? Quando a data da última menstruação for inferior, um mês inferior, significa que ela vai ter nesse mesmo ano o bebê, certo? Aqui, gente, nós não podemos somar mais 9 porque não vai dar certo o ano de nascimento. Então, olha lá, 10, esse outro exemplo, 10/2/2017. Então, eu pego o número de dias, sempre somo mais 7. E os meses aqui, eu vou somar 9, vai dar um total de 11. Então, a data provável do parto vai ser dia 17/11/2017, vai permanecer no mesmo ano. Outro exemplo, dia 27/1/2017. Dia 27 eu somo mais 7, só que deu 34. Né? Nós não temos nenhum mês que tem 34 dias. Então, o que eu faço? 34 menos 31, eu tenho um total de 3 dias, porque janeiro tem 31 dias. Se fosse um mês que tivesse 30 dias, eu ia pegar o total menos 30. Então, eu vou fazer o quê? Se eu sei que janeiro tem 31 dias, eu vou somar mais 3 no dia seguinte, certo? Então, o dia provável será, olha, dia 3 em relação ao mês e soma-se os 9, acrescenta-se mais uma soma. Então, vai dar, ó, dia 3, né? Aqui eu somei, né? 1 mais 9, deu 10. Eu vou acrescentar mais um aqui, gente, porque eu virei o mês, tá? A gente vai fazer todos esses cálculos, fiquem tranquilos, mas quando eu viro o mês, depois da minha soma eu não tenho uma conta exata, um número exato, eu tive que virar o mês, eu obrigatoriamente tenho que acrescentar aqui, ó, um mês a mais, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exercícios para vocês calcularem a idade gestacional e a data provável do parto. Então, essa é a tarefa de casa para vocês, para a gente corrigir na nossa próxima aula, quinta-feira, tá, pessoal? Então, antes de entrar com a aula de quinta, eu vou corrigir esses exercícios, tá bom? E por hoje era só. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem ainda no WhatsApp agora à noite. Beijo, pessoal!